No vídeo de hoje vocês vão conferir a nossa análise completa da novíssima televisão da TCL, modelo C655, que está aqui atrás de mim. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema operacional, sobre o desempenho com jogos de videogames e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção durante os nossos testes. E para tornar essa análise ainda mais completa, nós vamos inclusive mostrar para vocês algumas imagens comparativas dessa TV da TCL ao lado das concorrentes Q60D e Q70D, ambas televisões da Samsung, pois dessa forma a gente vai conseguir avaliar com mais precisão a qualidade de imagem desse modelo da TCL. E aproveitando que eu falei sobre a qualidade de imagem, eu vou começar justamente analisando essa questão, então se vocês também já puderem iniciar esse vídeo deixando o gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo, pois o apoio de vocês ajuda demais a aumentar a relevância do nosso canal aqui no YouTube, e como a maioria de vocês deve saber, a maioria das TVs que a gente traz aqui pro canal, a gente compra com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês realmente é extremamente importante para a continuação do nosso canal. Mas falando então em relação à qualidade de imagem, aqui a TV da TCL promete entregar muita tecnologia. Só para vocês terem uma referência, essa daqui é uma TV que está utilizando a tecnologia QLED, que tem como principal função melhorar a qualidade das cores, deixando elas mais bonitas, e além disso, essa TV da TCL entrega suporte tanto para Dolby Vision quanto para HDR10+, que são tecnologias que também têm como objetivo melhorar a qualidade de imagem em conteúdos compatíveis. E de fato, testando a TV aqui no ao vivo, ela consegue entregar pra gente uma boa imagem e com ótimas cores na faixa de preço dela. E para isso ficar mais evidente, a gente separou essas imagens ao lado de uma concorrente, que no caso é a Q60D da Samsung, que também é uma TV de tecnologia QLED. E como vocês conseguem reparar, a TCL conseguiu entregar um confronto bem equilibrado contra o modelo da Samsung. Então, vendo as duas pessoalmente, às vezes eu preferi a TV da TCL, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora, mas também existiam momentos onde eu preferia a TV da Samsung. Então, em relação às cores, dá para dizer sim que a TCL aqui faz um bom trabalho para a categoria dela. No entanto, vale a pena ressaltar que apesar dela entregar boas cores na faixa de preço dela, a depender do conteúdo que eu estava assistindo, eu sentia que a televisão perdia bastante brilho. Por exemplo, quando eu estava assistindo a filmes e séries lá no Netflix, especialmente se eram conteúdos que tinham suporte para HDR, eu sentia que a depender da cena, a TCL abaixava bastante o brilho. E para isso ficar mais evidente para vocês, vocês conseguem ver essa questão nessas imagens comparativas ao lado da Q60D, onde a gente consegue reparar que realmente nesses momentos, ou pelo menos em alguns desses momentos, a TV da TCL fica com um brilho abaixo se comparado à concorrente da Samsung. Então, se você é uma pessoa que utiliza muito o Netflix, nesse caso em específico, se você for comprar essa TV da TCL, o que eu recomendaria é usar essa televisão em um ambiente mais escuro para você não perceber esse tipo de questão. Mas se por acaso você não é assinante do Netflix, eu diria que você não precisa se preocupar com isso, porque nos outros serviços de streaming eu não senti essa perda de brilho que eu visualizei durante os testes no Netflix. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar agora em relação ao nível de preto dessa TV? E sobre essa questão, eu recomendo fortemente que nesse momento do vídeo, se possível, vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ficar mais fácil para vocês identificarem como é que é o nível de preto dessa TV. Inclusive, se vocês também puderem assistir a essa parte do vídeo em um ambiente mais escuro, também facilitaria para vocês conseguirem ver com mais precisão a questão do nível de preto desse modelo da TCL. E sobre a questão do nível de preto, aqui a TCL entrega pra gente um painel do tipo VA, que é conhecido por ter um bom nível de preto, e realmente testando aqui no ao vivo, dá pra ver que ela faz um bom trabalho nesse sentido. No entanto, sempre é bom lembrar que aqui a gente está falando de uma TV que não está utilizando nenhuma tecnologia de escurecimento local. Então, se você for usar essa TV em um ambiente mais escuro, por mais que ela tenha um bom nível de preto, vai dar para ver ali que não se trata de um nível de preto super profundo, no entanto vai ser assim com qualquer televisão nessa faixa de preço. E aproveitando que eu tô falando sobre essa questão do nível de preto, eu queria contar para vocês um detalhe que eu percebi durante os testes que eu fiz em alguns conteúdos em Dolby Vision. Durante a reprodução de alguns conteúdos em Dolby Vision, a televisão da TCL tentava entregar pra gente um nível maior de brilho. No entanto, quando ela fazia isso, a depender do conteúdo que eu tava vendo, dava para ver claramente que o nível de preto ficava mais acinzentado, algo que pode incomodar algumas pessoas que são mais exigentes em relação a essa questão. E para vocês terem uma referência melhor sobre isso, vejam essa imagem e reparem que as barras pretas em cima e embaixo dessa cena estão bem acinzentadas, e isso era algo que estava acontecendo ali em vários conteúdos
conteúdos em Dolby Vision. Só que felizmente isso é algo que tem solução, e para resolver essa questão, vocês precisam diminuir a configuração de nível de preto da TV, tirando de 50 e colocando em algo entre 45 a 47. Dessa forma o nível de preto já fica muito melhor, como vocês conseguem ver através dessas imagens. E aproveitando que eu ainda estou falando sobre o nível de preto dessa TV, vale a pena mencionar que em termos de vazamento de luz, esse modelo da TCL faz um ótimo trabalho, entregando um nível de preto bem uniforme pela tela. E para isso ficar mais evidente, a gente separou essa imagem que vocês estão vendo agora ao lado da televisão Q70D da Samsung, e dá para ver nitidamente como a Q70D apresenta mais vazamentos de luz, especialmente ali na parte esquerda da tela, diferente da TV da TCL, que manda muito melhor nessa questão. No entanto, sempre vale a pena destacar que essas questões relacionadas a vazamento de luz podem variar um pouco de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem essa mesma TV da TCL, pode ser que seja um pouco diferente da nossa nessa questão de vazamento de luz. No entanto, vale a pena complementar que aqui no canal a gente vem testando várias TVs da TCL, e todas as últimas TVs da TCL que a gente testou aqui no canal vem se saindo muito bem em relação a essa questão de vazamento de luz. E o que a gente pode falar agora em relação ao upscaling dessa TV? E vale a pena lembrar para quem não conhece, o upscaling é uma tecnologia que pega um conteúdo que não foi gravado na resolução 4K, como por exemplo um filme gravado em Full HD ou uma série mais antiga, e faz um aprimoramento na imagem para chegar no resultado mais próximo do 4K. E nesse sentido a televisão faz sim um bom trabalho, especialmente quando ela está pegando conteúdo em Full HD e faz o upscaling para 4K. Nesse momento a televisão realmente consegue entregar para a gente uma imagem bem definida. Obviamente que ainda vai dar para reparar que não se trata ali de um 4K real, mas no geral ela faz sim um bom trabalho. E eu diria que a maior dificuldade dessa TV em relação ao upscaling era quando a televisão estava reproduzindo conteúdos abaixo do Full HD e tentava melhorar para o 4K. Daí sim, nesses momentos, dava para perceber que a televisão tinha sim um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim, de qualquer forma, na faixa de preço dela, eu diria que ela faz um trabalho legal. E ainda falando sobre a qualidade de imagem, tem mais 3 detalhes que eu queria compartilhar aqui com vocês, que são 3 detalhezinhos que eu acho que poderiam ser um pouco melhores aqui na TV da TCL. Mas antes de contar quais são esses 3 detalhes para vocês, eu gostaria apenas de fazer um convite rápido, que é o seguinte: se vocês estão assistindo a esse vídeo, imagino que estão procurando uma TV nova para comprar, e imagino que também queiram economizar dinheiro, então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo de comentários e também no campo da descrição, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. Então é só clicar no primeiro link aqui embaixo no campo da descrição ou no campo de comentários fixado, que automaticamente vocês estão entrando lá. Então contamos aí com a participação de vocês. Mas voltando aqui a falar agora sobre a qualidade de imagem, como eu tinha mencionado anteriormente, tinha mais 3 detalhes que eu queria comentar com vocês, que são 3 detalhes que eu acho que poderiam ser um pouco melhores aqui nesse modelo da TCL. E a primeira questão é em relação ao ângulo de visão. Porque no caso desse modelo em específico, se você quiser ter a máxima qualidade de imagem, o mais recomendado é que você fique o mais de frente possível para a TV. Porque se você ficar de um ângulo mais lateral, a depender da imagem que você estiver visualizando, vai dar para perceber que a televisão vai ficando com as cores ali um pouco mais esbranquiçadas, como vocês conseguem ver através dessas imagens. Então a primeira questão é essa, que é o ângulo de visão da TV, que no caso desse modelo o ideal é ficar o mais de frente possível. No entanto, pessoal, vale a pena complementar essa parte sobre o ângulo de visão, que essa daqui talvez não seria exatamente um ponto negativo da TV, porque todas as outras concorrentes do mercado de TVs de entrada que utilizam painéis do tipo VA têm basicamente o mesmo desempenho que essa TV, sabe? Então não é exatamente um ponto negativo, mas sim é um detalhezinho que eu acho que poderia ser um pouco melhor. O segundo detalhe que eu queria comentar com vocês é o seguinte: durante os meus testes em conteúdos em Dolby Vision, por algum motivo, quando a cena era muito escura, a televisão da TCL entregava pra gente uma imagem que me parecia ser excessivamente granulada. E para essa questão ficar mais evidente, nesse momento estamos mostrando para vocês uma imagem comparativa dessa TV da TCL ao lado da Q70D da Samsung, e dá para ver nitidamente, especialmente quando a gente aproxima a câmera da TV, que a televisão da TCL tem um efeito de granulação
que é um pouco mais agressivo e fácil de ser visualizado. E nessa parte do vídeo eu até acho que vale a pena complementar falando que esse efeito de granulação é normal ter em determinada medida, tá? Porque tem muitos filmes, muitas séries que colocam de forma proposital um efeito de granulado na cena para dar meio ali que um efeito cinematográfico. No entanto, no caso da TV da TCL, existiam sim alguns momentos onde por algum motivo me parecia que estava granulado excessivamente, fazendo a imagem ficar um pouco estranha em alguns momentos. No entanto, também vale a pena complementar que esse detalhezinho, apesar de eu ter percebido, ele aconteceu em pouquíssimas cenas, em pouquíssimos momentos, então de forma geral não é algo que eu acho que vocês devam se preocupar. No entanto, como foi um detalhe que eu percebi, tô contando aqui para vocês. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, eu vou contar para vocês agora aquele que, na minha opinião, talvez seja o maior ponto negativo dessa TV em relação à qualidade de imagem. E essa questão que eu estou me referindo agora é em relação à qualidade da uniformidade de cores da TV. E para quem não conhece, a uniformidade das cores é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela. E uma imagem que ilustra muito bem essa questão é essa que vocês estão vendo agora de uma tela cinza. Se a televisão tivesse uma boa uniformidade de cores, essa imagem deveria estar toda completamente cinza, de forma bem uniforme, ou pelo menos quase bem uniforme. No entanto, como vocês conseguem reparar, dá para ver que algumas regiões da tela estão mais escuras do que outras. Inclusive, se vocês repararem bem nessa cena, dá para ver que existe uma faixa horizontal que vai de um canto à outra da tela, que é um detalhezinho que também estava presente na versão que a gente testou ano passado e curiosamente continua presente aqui nessa versão de 2024, fazendo com que a uniformidade de cores dessa TV fique um pouco abaixo da média. Então, na prática, isso significa que se vocês estiverem vendo uma imagem como essa, por exemplo, onde tem o mesmo padrão de cor distribuído por uma área muito grande da tela, talvez vocês consigam perceber que algumas regiões estão mais escuras do que outras, ou então às vezes dá um efeito ali de tela suja, como se tivesse meio que um nevoeiro na frente, sabe? Então, se você é um pouco mais exigente em relação a essa questão, é bom que vocês saibam que em relação a isso, esse modelo da TCL fica um pouco abaixo da média. E apesar de, na minha opinião, esse ser o maior ponto negativo dessa TV em relação à qualidade de imagem, vale a pena complementar falando duas coisas. A primeira é que essa questão de uniformidade de cor pode variar um pouco de unidade para unidade, então se vocês comprarem essa mesma TV da TCL, pode ser que seja sim um pouco melhor. E a segunda coisa que eu queria falar sobre essa questão de uniformidade de cor é que apesar de esse ser, na minha opinião, o principal ponto negativo dessa TV em relação à qualidade de imagem, essa é uma questão que na prática mesmo, a maioria das pessoas nem sequer percebem, sabe? Porque na prática, na hora de ver um filme ou uma série, são só cenas específicas que dá para notar esse tipo de questão. No entanto, se você for mais detalhista em relação a isso, é bom que saibam que sim, nesse sentido, pelo menos a unidade que a gente está testando aqui, fica abaixo da média. Mas agora que a gente já falou bastante sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar sobre a qualidade do som dessa TV? Nesse sentido, essa TV da TCL entrega pra gente especificações melhores do que qualquer televisão que eu já tenha testado nessa faixa de preço. E para vocês terem uma referência melhor dessa questão, a TV que a gente está testando aqui atrás é a versão de 55 polegadas e ela entrega pra gente uma potência sonora de 35 watts, sendo que a maioria esmagadora da concorrência entrega uma potência de 20 e não de 35 como a TCL está entregando pra gente. Além disso, esse modelo da TCL entrega suporte para Dolby Atmos e ela conta com mais um diferencial, porque na parte de trás ela tem um subwoofer para ajudar a melhorar a qualidade dos graves da TV. Então, em relação a essa parte do som, a TCL realmente conseguiu se destacar. No entanto, também não cria uma expectativa muito exagerada, tá? Porque a televisão da TCL aqui atrás, sim, entrega um som mais alto que a maioria das concorrentes e sim, entrega um som com graves mais presentes se comparado à maioria das adversárias do mercado. Mas, ao mesmo tempo, não é nada de uau, que incrível, estou impressionado, sabe? Mas sim, dá para dizer que esse é um ponto positivo que dá para elogiar aqui no modelo da TCL. E para encerrar essa parte sobre a qualidade sonora, vale a pena dizer que as especificações em relação à qualidade sonora
podem variar um pouco a depender do tamanho da TV que você for comprar. Inclusive, nesse momento, em algum lugar aqui da tela, a gente está mostrando as especificações para vocês e também vale a pena dizer que no caso da unidade de 50 polegadas, pelo que a gente pesquisou lá no site da TCL, ela não vem com subwoofer na parte de trás, como ocorre, por exemplo, na nossa unidade de 55 polegadas. E trocando de assunto, que a gente pode falar agora em relação ao sistema operacional dessa TV. Em relação ao sistema, aqui a TV está utilizando o Google TV, que em termos de aplicativos é extremamente completa, então sim, aqui é um ponto bem positivo para ela. No entanto, como a gente tinha comentado lá no vídeo de primeiras impressões, quando a gente estava testando a TV, especialmente nos 3 primeiros dias, 4 primeiros dias, a televisão estava bem lenta, mostrando uma lentidão desnecessária, algo que estava incomodando bastante aqui durante os nossos testes. No entanto, como eu também já tinha comentado lá no vídeo de primeiras impressões, por algum motivo, depois desses 4 primeiros dias, a televisão ficou mais rápida. Longe do ideal ainda do meu ponto de vista, mas sim, por algum motivo, depois dos primeiros dias de teste, a televisão veio se comportando um pouco melhor. E para vocês terem uma referência melhor sobre como funciona o sistema da TV, até vou dar uma mexida no ao vivo aqui junto com vocês. Então eu vou contar, por exemplo, até 3 e vou chamar o menu de cima aqui, o menu de imagem, ó. 1, 2, 3... Demorou um tempinho, mas tudo bem, tá dentro do aceitável. Vou aqui, 1, 2, 3. Demorou já um tempinho a mais. Vocês perceberam que de vez em quando dá uma lentidão desnecessária para coisas simples como chamar o menu aqui? Não sei se é o suficiente para irritar algumas pessoas, mas eu sei que com certeza algumas vão ficar um pouco agoniadas com essas demoradas de vez em quando. Aqui está as configurações de imagens da TV e vale a pena dizer que a televisão tem essa configuração de ajuste de movimento, que é uma configuração que dá uma fluidez a mais para a imagem, que é um tipo de recurso que eu sei que algumas pessoas gostam. Vale dizer que a televisão tem esse tipo de recurso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até 3 novamente e vou para o menu inicial, vamos ver quanto tempo vai demorar. 1, 2, 3... Ok, né? Não foi uau, mas foi ok. Vamos dar uma mexida aqui rápido, ó. Como vocês estão vendo, não sei se dá para ter a mesma sensação que eu estou tendo aqui clicando nos botões, mas dá para ver que a televisão dá para usar, mas tem momentos que ela incomoda um pouco, sabe? Mas vamos entrar aqui, por exemplo, no Netflix. O Netflix geralmente é um aplicativo mais leve, então geralmente as TVs respondem melhor em relação a isso. No entanto, vale a pena dizer que durante os meus testes, quando eu estava utilizando alguns serviços de streaming, às vezes acontecia do som da televisão ficar saindo normalmente, mas a imagem da TV ficar travada. Então a imagem ficava congelada, pausada e o som ficava rolando de fundo. Não é algo que aconteceu muito, mas aconteceu em algumas 3 vezes mais ou menos, mostrando que em relação ao sistema operacional poderia ser um pouco mais rápido. Cliquei 2 vezes, a televisão mostrou um pouco de lentidão, mas é aquela coisa, se você não for tão exigente em relação a essa parte de velocidade, provavelmente você vai usar sem problema nenhum. Só que se você for mais exigente, pode ser que te incomode um pouco. Eu vou mudar aqui para o Disney Plus agora, ó. 1, 2, 3. Vamos ver quanto tempo a televisão demora para responder a gente. Enquanto carrega aqui, falar em relação sobre o controle remoto da TV, que é um controle simples, com vários botões, mas de forma geral eu gosto, tá? Eu acho que os botões aqui estão bem posicionados, então eu gosto do controle aqui da TV da TCL. Vamos entrando, e é isso que vocês estão vendo aqui, basicamente, ó. Não é super rápida, mas dá para usar, mas pode ser que pessoas mais exigentes fiquem um pouco incomodadas. E ainda em relação ao sistema operacional, vale a pena dizer que essa TV possui suporte a assistente de voz, e tanto o controle remoto como a própria TV tem um microfone embutido. E pelo fato da própria TV ter um microfone embutido, significa que eu nem preciso estar segurando o controle remoto para dar os comandos de voz. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, ó. Vou deixar o controle aqui de lado e vou dar o comando diretamente para a TV. Ok, Google, assistir La Casa de Papel no Netflix. E vamos ver se a televisão vai conseguir me jogar certinho lá para dentro do Netflix, já na série La Casa de Papel. Vamos ver como a televisão vai se comportar. Eu já fiz, obviamente, esse teste em outros momentos, e ela sempre respondia bem, ó, e mandou certinho lá para La Casa de Papel. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês sobre o sistema operacional, que eu já iria esquecendo, é o seguinte. A TV da TCL tem um aplicativo que já vem instalado, ó,
que se chama aqui TCL Channel, que também tem aqui no próprio controle remoto, tem um botão que leva para esse aplicativo. Vou clicar aqui para vocês verem como é que funciona. Isso aqui é basicamente igual ao Samsung TV Plus. A televisão dá pra gente acesso a alguns canais de programas de TV a cabo. Como vocês podem ver, ó, tem alguns canais que a gente pode clicar e ver, como por exemplo aqui a CNN. No entanto, pelos testes que eu fiz até agora, a televisão não me parece ser tão completa em termos de canais se comparado ao Samsung TV Plus. Então aqui é um detalhezinho que a televisão tem, mas poderia ser um pouco melhor em termos de conteúdo. De qualquer forma, também não acho que seja o fim do mundo, porque se vocês quiserem ver canais de TV a cabo de graça via internet, o que vocês podem fazer é baixar um aplicativo na TV que se chama Pluto TV, e fazendo isso, daí vocês já vão ter acesso a vários canais, incluindo a maioria que está disponível lá na Samsung TV Plus. Então, em relação ao sistema operacional, é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Não é tão rápida quanto eu gostaria, mas dá para ver que ela é um pouquinho lenta, sabe? Testando aqui, ela até foi um pouco mais rápida do que eu gostaria, porque não deu para mostrar para vocês os momentos onde ela realmente é lenta, mas enfim, como eu mostrei, dá para usar sim. E o que a gente pode falar agora em relação ao desempenho com games dessa TV? Nesse sentido, aqui a gente tem uma televisão que promete entregar pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz. No entanto, é válido destacar que esses 120 Hz são emulados. O que isso significa? Significa que a taxa de atualização nativa original da TV é de 60 Hz. No entanto, no menu da TV existe um modo chamado de DLG, que ativando esse modo, vocês conseguem alcançar a taxa de atualização de 120 Hz. Só que sendo bem sincero aqui com vocês, eu pessoalmente não ativaria esse modo de DLG por alguns motivos. O primeiro é o seguinte: quando a gente ativa esse modo de DLG, apesar da televisão alcançar a taxa de atualização de 120 Hz, a resolução da tela cai de 4K para 2K ou Full HD, ou seja, você vai ganhar fluidez de imagem, no entanto vai estar perdendo resolução. Só que existe um segundo efeito colateral, que é o seguinte: por algum motivo, em alguns momentos, quando eu ativava esse modo de DLG, a qualidade de imagem ficava bem ruim em relação às cores. E para consertar essa questão, o que eu tinha que fazer era o seguinte: eu tinha que desativar o DLG e ativar novamente. E por algum motivo, fazendo isso, a qualidade de imagem já voltava ao normal novamente. E ainda existe mais um terceiro efeito colateral que acontecia quando eu ativava esse modo de DLG, que é o seguinte: quando eu ativo esse modo, a televisão me mostra no cantinho da tela, se eu acionar ali no controle remoto, a taxa de atualização da TV. E existiam momentos onde a televisão falava que estava rodando a 80, a 90 FPS, sendo que na prática mesmo, testando a televisão, eu via visivelmente que o jogo não parecia estar rodando nem a 30 quadros por segundo, ou seja, testando a televisão ela falava que estava rodando a 90, 80 FPS, no entanto, na prática a televisão tinha vários microtravamentos que claramente não parecia que estava nem a 30, sabe? Então, por algum motivo, esse DLG, esse modo de DLG, às vezes bugava e deixava a imagem dando uns pequenos microtravamentos. Ah, pessoal, já ia esquecendo, mas também tem um quarto efeito colateral que eu percebi que acontecia quando eu ativava esse modo de DLG, que é o seguinte: quando eu ativava esse modo, por algum motivo eu percebia que a uniformidade de cores da TV, que já não é muito boa, ficava ainda pior. Então esse foi um quarto efeito colateral que eu percebi usando esse modo de DLG, e por conta de todos esses motivos, pelo fato dele não funcionar perfeitamente, eu pessoalmente não ativaria esse modo de DLG. E vale a pena falar nesse momento do vídeo que essa não é a primeira vez que a TCL lança uma TV que usa esse modo de DLG, que não funciona de forma 100% perfeita, tá? Esse já é o segundo ou terceiro ano que ela faz isso e infelizmente ainda não está funcionando 100% certinho como deveria. E para encerrar essa parte sobre o DLG, vale a pena dizer que esse modo só está disponível nos tamanhos de 55 a 85 polegadas. E nesses momentos, se você está procurando uma televisão para jogar jogos de videogames, eu imagino que tudo isso que eu acabei de contar para vocês talvez assuste um pouco vocês. Caramba, a televisão tem um monte de problemas se ativar esse modo de DLG. No entanto, vale a pena lembrar que é só não ativar esse modo, tá? Não ativando ele, você não vai ter nenhum desses efeitos colaterais que eu acabei de comentar aqui para vocês. E vale a pena dizer que essa televisão da TCL tem o diferencial de ter suporte para VRR, que é algo legal, afinal de contas, nem todas as televisões de entrada, intermediárias,
possuem esse tipo de tecnologia. E para finalizar essa parte com os jogos de videogames, tem mais um detalhe que eu preciso contar para vocês, que é o seguinte: durante os meus testes, especialmente se eu estava jogando um jogo que era mais escuro, eu percebia que a televisão tinha uma oscilação de brilho em algumas partes específicas da tela, especialmente, como eu falei, em jogos mais escuros. Não era em toda a cena escura que isso acontecia, mas eu percebi sim isso acontecendo durante alguns momentos. E para isso ficar mais evidente, a gente fez essa imagem comparativa ao lado da televisão Q70D da Samsung, e reparem como na televisão da TCL realmente existe uma oscilação de luz, especialmente ali no lado esquerdo da tela, algo que não está acontecendo com a televisão da Samsung. E vale a pena dizer que essa oscilação de brilho variava a depender da imagem. Então às vezes acontecia no lado direito e às vezes acontecia na tela inteira ao mesmo tempo. E durante os testes esse probleminha aconteceu no Resident Evil 2, que era o jogo que eu estava mostrando ali para vocês, mas também ocorreu durante os testes no jogo Horizon Forbidden West e também aconteceu jogando o jogo Astro Playroom. E nesses outros dois jogos foi mais sutil essa variação de brilho, mas foi um detalhezinho que eu percebi e tô contando aqui para vocês. E sobre esse probleminha que eu tô contando aqui para vocês, sobre a oscilação de brilho, eu não sei se isso é um defeito da nossa unidade ou se é uma questão que está em todas as televisões da TCL. No entanto, eu acho realmente uma pena que eu tenha identificado esse tipo de questão, porque essa televisão aqui, em tese, para jogos de videogames, na faixa de preço dela, vai sim entregar uma experiência muito boa. Ela tem uma ótima qualidade de imagem para a faixa de preço dela, apresenta boas cores para os jogadores, tem VRR, que é algo que é legal também aí para se ter numa televisão nessa faixa de preço. No entanto, ela tem alguns detalhezinhos que podem preocupar algumas pessoas. Como eu mencionei anteriormente lá na parte de qualidade de imagem, a uniformidade de cores fica abaixo da média, e isso é algo mais fácil de ser visualizado durante a experiência com jogos de videogames. E somado a isso, tem essa questão que eu acabei de contar para vocês, que por algum motivo, durante meus testes em alguns jogos, ela sofria de uma oscilação de brilho que pode incomodar algumas pessoas que são mais exigentes. Então, se você está procurando uma TV para games, o ideal seria colocar na balança todos esses pontos positivos e negativos que eu estou contando aqui para vocês, para ver se realmente vale a pena estar comprando esse modelo da TCL. E o que falar agora em relação ao visual e ao design geral dessa TV? Nesse sentido, pessoalmente, eu gostei bastante, achei uma televisão bem bonita na faixa de preço dela, e é uma TV que na parte de trás tem um acabamento que mistura metal e plástico, então de forma geral na faixa de preço dela eu até diria que ela está mais bem construída e é mais bonita se comparado à maioria das concorrentes. Então pessoalmente eu gostei, e vale a pena dizer que se vocês quiserem dá para colocar a televisão em um suporte de parede, mas esse suporte precisa ser comprado separadamente. E sobre as conectividades da TV, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e a TV possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC, e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informações, será que realmente vale a pena estar comprando essa TV da TCL? Mas antes de ir aí para o resumo final, apenas lembrando, pessoal, se vocês chegaram até esse momento do vídeo, gostaram, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso ajuda demais o nosso canal. E também lembrando, aqui embaixo no campo da descrição e no comentário fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e aparecendo uma oferta boa de alguma televisão em uma loja confiável, a gente sempre vai estar avisando lá para vocês. Mas então vamos lá, o que a gente pode falar em relação a essa televisão da TCL? Será que vale ou não vale a pena? Bem, em termos de tecnologia, se a gente for avaliar a TV, a gente vai ver que ela é extremamente completa. É uma televisão de tecnologia QLED, que entrega suporte para Dolby Vision, para HDR10+, tem Dolby Atmos, tem VRR também. Então, em termos de tecnologia, ela é extremamente completa, especialmente se a gente levar em consideração que é uma TV que está custando menos de R$3.000 se a gente usar como referência aí os modelos de 55 polegadas. Então, em termos de tecnologia, ela realmente consegue se destacar se comparado a algumas concorrentes. No entanto, na prática, testando a televisão aqui no ao vivo, como a gente pôde perceber, existiam sim alguns pontos onde ela claramente poderia ser um pouco melhor. E os 3 pontos onde eu acho que a televisão poderia ser melhor é na questão do sistema operacional, que eu acho que poderia sim ser um pouco mais rápido, como a gente mostrou aqui para vocês no ao vivo, dá para utilizar sim, mas ainda assim acho que poderia ser um pouco melhor.
Tem a questão lá do Netflix, que eu acho que alguns conteúdos da televisão perdem bastante brilho, acho que não precisaria ser assim, e também tem a questão da uniformidade das cores, que eu acho que poderia ser um pouco melhor. No entanto, é aquela coisa, são detalhes que talvez a maioria das pessoas não vão perceber ou não vão se importar tanto assim, sabe? Então o ideal é vocês colocarem na balança todos os pontos positivos e negativos que eu mencionei aqui no decorrer desse vídeo, para ver se para vocês vale ou não vale a pena tá comprando essa TV da TCL. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam do vídeo? Gostaram? Não gostaram? Tem alguma coisa para complementar? Podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E se alguém aí já tiver essa TV do TCL, pode ficar à vontade também para compartilhar a sua experiência, o que você está achando da TV, tanto com os pontos positivos e negativos. Então podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Valeu a todos que chegaram até o final, contamos demais com o apoio de todos vocês. Valeu, falou e até a próxima!